Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, povo amado de Deus, a paz de Cristo, amado e amada irmã, esteja com você nesta segunda-feira. Vamos abrir o nosso coração para acolher a palavra de Deus. A palavra hoje está em Tobias, capítulo 2, versículo 14. Onde estão as esmolas que você dá? Onde estão as obras de caridade que você faz? Agora a gente fica sabendo quem você realmente é. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Há uma frustração em algumas pessoas pela maneira como interpreta a fé. Para quem não tem fé, fica preso aos problemas. Vou repetir. Para quem não tem fé, fica preso aos problemas. Esse texto que eu acabei de ler, que você acabou de ouvir, é Ana, a esposa de Tobite, que era pai de Tobias, era um homem bondoso que sempre fazia o bem à comunidade, e ele muitas vezes deixava até de tomar suas refeições para sepultar alguém naquela comunidade. E por conta desse ato de caridade que ele fazia, chegou um momento na vida de Tobite que ele fica cego e a esposa dele começa a interrogá-lo e ao mesmo tempo acusá-lo, dizendo as seguintes palavras: cadê as suas esmolas? Cadê o bem que você fez? Veja, meu irmão, minha irmã, como é difícil quando nós se relacionamos com pessoas que têm uma fé de visão, não uma fé espiritual. Para aquelas pessoas que têm uma fé de vista carnal, ela ou ele vai acreditando somente naquilo que vê, mas não naquilo que ouve, porque para Jesus a fé não é pela vista, e sim pelo o que ouve da própria palavra de Deus. Amém? É muito triste quando nós se deparamos com pessoas que só acreditam na palavra de Deus quando vê a coisa acontecendo. Isso não é fé, isso é conveniência. Eu falava aqui ontem no grupo de oração Renovação Carismática Católica, na qual eu faço parte, que a fé não é um sentimento, a fé não é um pensamento positivo, não. A fé é um relacionamento de obediência a Deus. Amém? Então fica bem claro que nem todo mundo que diz que tem fé. Porque o que vai dizer que você, nós temos fé são as nossas atitudes de obediência a Deus. Repito, tem muita gente se equivocando, em outras palavras, que pensa que quem tem fé não sofre, quem tem fé não fica triste, quem tem fé não tem problema. Não é por aí. Temos que ter consciência que antes de sermos cristão e filho de Deus, nós somos carne e osso. Nós temos sentimentos, nós temos pensamentos e nós somos pecadores. Independente de termos fé ou não, iremos passar por dor, iremos passar muitas vezes por sustos na vida, porque na verdade nós estamos no mundo, nós não estamos flutuando, nós não estamos como se fossem os pássaros voando, nós estamos na terra, e quem está na terra vai passar por tudo isso, por tristeza, por enfermidade, por problema no casamento, por problema financeiro, enfim. O próprio Jesus afirma isso lá no Evangelho, João 16, verso 33, ele diz que nesse mundo
iremos passar por muitas tribulações. Jesus não disse que algumas pessoas iriam sofrer, algumas pessoas iam ter tribulação. Não, todos. Se é todos, sou eu, você, nós. Amém? Então, é bom que nós tenhamos esse esclarecimento de que ter fé ou não ter fé, independente dessas duas teses, iremos passar por tristeza, iremos ter problemas. O texto que eu acabei de ler, repito, Ana começou a interrogar o marido pelas caridades que ele fazia. É como se fosse assim: se eu faço bem, eu não devo sofrer. Se eu faço, caridade, se eu ajudo alguém, eu não vou passar por problema. Quem disse isso, meu irmão? Quem falou isso? Bíblia nenhuma fala, documento nenhum da Igreja Católica diz isso. Que porque você tem fé, porque você faz o bem, você um dia não vai adoecer. Isso é equívoco de que pensa dessa maneira. O próprio Jesus também vai nos dizer, lá no Evangelho, João 20, versículo 29, que feliz é aqueles que crê mesmo sem ver. Veja que interessante. A mentalidade de algumas pessoas é muito focada para o que está acontecendo. Ou seja, tem gente que alicerça a fé diante da situação que vive. Não. O cristão, ele mesmo passando por dor, ele passando por dificuldade, ou seja, em meio aos problemas, mesmo assim, ele consegue estar em paz. Por quê? Porque a nossa alegria, amado e amada irmã, a nossa alegria não depende das circunstâncias, não depende daquele momento. A nossa alegria depende de quem nós colocamos a nossa fé. Eu particularmente conheço, e eu sou até uma dessas pessoas, que não fico alegre só quando as coisas dão certo na minha vida. Não. Eu fico alegre independente das coisas dar certo ou não. Por quê? Porque a minha alegria, a minha paz não depende da situação que eu estou vivendo agora. De maneira alguma. Para quem tem fé, a nossa paz, a nossa alegria é independente do que estejamos enfrentando. É por isso que tem muitas pessoas que andam na igreja e com pouco tempo começam a se esquivar, porque vai se alegando que deixou de andar na igreja, deixou de frequentar a missa, deixou de frequentar determinado movimento porque estou com problema. É como se a igreja fosse culpada da pessoa estar passando por alguma situação na vida. Ô, meu irmão, amadureça, Temos que crescermos na fé. Não podemos interpretar que eu buscando Deus, eu indo para a igreja, vou ficar ausente de sofrer, vou ficar ausente de ter problemas. Não é por aí. Lembre-se de Eclesiástico 2, a partir do versículo 1 por diante, e o próprio Deus vai dizendo que aquele que se dispõe a servir o Senhor, prepare-se para as provações. Então é muita ingenuidade de que tem esse raciocínio de que andar nos caminhos de Deus é não ter problema. Não é por aí, meu irmão, não é por aí, minha irmã. É por isso que eu digo e repito, para quem não tem fé, fica preso aos problemas. E para quem tem fé, fica preso a Jesus. Ou melhor, fica de olho fixo em Jesus. Preso, repito, no sentido de fixar os olhos, fixar a mentalidade. Deu para entender? E não ficar preso aos problemas. Porque tem pessoas que em vez de curtir, alicerçar a sua fé, vai curtindo e alicerçando um desespero por aquilo que está vivendo. É lamentável, mas muita gente vive dessa maneira, com essa mentalidade. Eu só acredito em Deus se eu ver as coisas melhorando. Eu só acredito em Deus se eu ver as coisas dando certo na minha vida. Isso é fé? Não. Isso é conveniência, ou seja, vontade e desejo de ser realizado aquilo que quer. É por isso, meu irmão e minha irmã, que há muitas pessoas por aí afora, talvez você seja uma delas, que está aí frustrado. O que é frustrado? Decepcionado consigo mesmo. Você empacou, você parou ali porque você pensava que você não iria adoecer, porque você anda na igreja, que você não iria passar pelo que você está passando, porque você faz o bem. Não se iluda com isso. Repito, tanto as pessoas não boas, como as pessoas que são boas, vai passar por tristeza, vai adoecer, vai sofrer. O que Jesus prometeu foi que Ele nunca vai nos abandonar. Nunca. Isso não quer dizer que não iremos passar pela dor. O próprio Jesus, sendo santo, passou pelo que passou. Quem sou eu e você para não passarmos?
Então, que nós tenhamos nossa vaidade do nosso coração, melhor dizendo assim, essa vaidade de interpretar que ser de Deus ou andar nos caminhos de Deus é ser ausentado de sofrer, é ser ausentado de não ter problema. É equívoco de que pensar assim. Era o que está acontecendo aqui na mentalidade daquele povo, juntamente com a esposa de Tubite, Ana, que muitas vezes ficou perturbando o marido, interrogando a ele onde estava a bondade que ele tinha feito, porque ele estava naquela situação de cegueira. E Tubite, na sua sabedoria, ele deu uma resposta concretamente àquela esposa dele, que ser de Deus não significa ser ausente, de sofrer. Não é isso, meu irmão. Ser de Deus e se ver a Ele é, por mais que passamos pela dor, por mais que passamos pelo sofrimento, temos o coração em paz, porque sabemos que uma hora ou outra a situação irá cair por terra, porque nada é para sempre. Só crê nisso quem vive pela fé, quem vive pela visão, fica triste com coisas tão pequenas, como diz a linguagem do mundo, fazendo uma tempestade em um copo d'água. Que você não seja um desses, que nós sejamos como Tubite, em meio à tribulação, encontramos alegria em Deus. Amém? Deixe embaixo seu comentário, compartilhe para seus contatos esse programa. Se você não é inscrito no meu canal, meu nome é logo embaixo, é inscrever-se, você clica para todos os dias receber as notificações. Amém? Ficamos por aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Te amado, te amada.